Bom dia, meus queridos. Hoje, terça-feira, dia 20/10, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 12, versículos 35 a 38, da nossa liturgia, que é a 29ª semana do tempo comum. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar, e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho está nos preparando para que o nosso espírito, quer dizer, aquele que tem fé, que permanece em fé, que o espírito esteja preparado, principalmente preparado para acolher a necessidade daquele que mais precisa. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar hoje, agora, né? Ele pede para que estejamos vigiando, estejamos atentos, porque hoje esse mundo, ele não é nosso, ele é de Deus. Ele é nos preparado para que nós possamos viver como uma família. E nesse evangelho, Jesus, ele quer nos conduzir ao Pai. E nos conduzir ao Pai por quê? Somos sua família. E creio que como membros de sua família, assim que Jesus nos dá essa condição, nós precisamos ter uma coisa importante em nossas ações, é a unidade. Se nós somos família, né, se nós aqui no mundo hoje, todas as pessoas se consideram filhos de Deus e nós, com certeza, nós vemos isso no outro, nós temos que viver a unidade. E não é fácil viver a unidade. Precisa ficar atento sempre, precisa estar sempre vigilante nas atitudes, nos gestos, nas ações. E hoje o mundo nos propõe algo que nos faz confrontar esta ação, esse gesto de atitude que temos que ser um com o outro, que é a unidade. A unidade, para que se viver ela, tem que ter primeiramente amor um pelo outro, a preocupação com o estado do outro, de como está. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel e prudente. Por quê? Aquele que vive assim está praticando a vontade de Deus. Pois pratica a vontade de Deus porque sempre está atento e ouvindo o Evangelho de Jesus. Jesus torna a presença de Deus viva. Isso não acontecia antes dele vir ao mundo. Essa unidade, esta fidelidade, era assim uma busca, mas ninguém praticava, ninguém vivia, experimentava, ninguém tentava mudar o seu ser para poder viver essa fidelidade a Deus. Então, cara, é necessário hoje vigiar, é necessário ser prudente, e vigiar é orar. Vigiar é controlar as ações, e quando não conseguir controlar as ações, orar. Buscar um encontro com Deus. E nós sabemos, né, que quem é de Jesus busca o Evangelho, né, para estar em oração com Deus. O Evangelho é único, aquele que abre a porta do nosso espírito, aquele que abre todo o ser do espírito. E abre esse ser, esse espírito, para rever as nossas ações, nossas atitudes enquanto ser humano, segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus vem através de Jesus Cristo.
Ele é o único Senhor. Ele se apresenta no meio de nós. Ele está conosco, está presente, está sempre à disposição. Por que ele faz isso? Porque ele se preocupa que nós não possamos participar do banquete celeste. Ele tem essa preocupação, como ele teve. Por isso ele se entregou inteiramente para praticar o que nós precisamos praticar, buscar a unidade. E buscar a unidade, precisamos refletir sobre os nossos atos. E o mundo hoje oferece uma arma poderosíssima para que a gente possa não permanecer nessa fidelidade, que é a ganância. É o que o mundo propõe, o buscar a ter, o possuir. E parece que para muitas vezes nossas vidas a gente tem isso como uma meta, né? Estar bem economicamente, ter uma casa bonita, uma casa com fartura, um emprego excelente. E parece que isso é graça de Deus. E se tivermos assim, quando Ele vier, parece que seremos merecedores. E Jesus, nesse evangelho, nos evangelhos anteriores, vem mostrando isso a seus discípulos, né? Quer dizer, Ele está mostrando isso para nós, que lê, que busca, né, ter uma intimidade com Ele. E essa ação que nós precisamos ter para combater a ganância, né, o ter, o possuir, é a partilha. Quer dizer, o mundo não é nosso. Embora a gente pertença a ele, o mundo não é nosso, é de Deus. As coisas que estão sobre a terra, que a natureza produz, tudo que é dado a nós, não é nosso, é de Deus. Quer dizer, a gente não tem esse poder de querer possuir tudo e não poder olhar para o lado. Quem não consegue olhar para o lado para ver quem está necessitando, o espírito está fechado. O espírito se fecha totalmente porque pensa em si só. Pense no evangelho que foi lido agora, hoje para nós, né? Se Jesus viesse hoje, qual seria a condição do nosso espírito? Nós temos muitas necessidades, né? Hoje no mundo há doenças, hoje no mundo há fome, há desemprego. Quer dizer, muita gente que está com a fidelidade a Deus é frágil, porque nas suas necessidades a fraqueza é forte. Mas Jesus quer tornar isso diferente, que mesmo com a necessidade, mesmo com a dor, nós podemos permanecer fiel a Deus. Foi assim que Ele fez. Então Jesus, pela cruz, nos torna capazes de ter acesso às graças de Deus. Por isso Ele fala que nós devemos ser prudentes e fiéis. Quer dizer, nós temos que pensar nisso nas nossas ações. Ser fiel é amar ao próximo. É isso que fala o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse si mesmo. Então, se eu aqui hoje estou diante de vocês, vocês estão aí em casa, se preparando para o trabalho, com toda a dificuldade, com todos os problemas a se resolver, imagina se eu aqui, ouvindo o Evangelho, não mudasse minhas atitudes, não refletisse sobre minhas ações, e não percebesse que muitas vezes minhas ações fez o outro triste, fez o outro se corromper, fez o outro ser infiel a Deus, porque vem a raiva, né? Vem a vingança, vem a desconfiança de que Jesus não é a solução. E tem que ser ao contrário. Se eu hoje, agora, de madrugada, tiver com minhas preocupações e ela for forte e não ter a confiança plena de que Jesus pode me auxiliar no decorrer do dia, que eu vou superar tudo, que eu vou vencer tudo, como eu posso olhar para o irmão e buscar a unidade, buscar a partilha? Então a palavra de Deus tem que nos fazer rever o nosso interior, as nossas ações. Nós devemos parar de que, quando ler o Evangelho, olhar para o outro que erra, acusar o outro que cometeu um erro. A palavra tem que nos fazer, primeiramente, fazer-nos refletir sobre nossas ações. E as nossas ações vêm segundo como está o nosso espírito. Então Jesus quer abrir o nosso espírito. Jesus quer tornar o nosso interior diferente. Sermos pessoas novas. É isso que o Evangelho quer nos fazer sempre. Por isso precisamos vigiar. E através somente do Evangelho de Jesus Cristo. Somente Ele pode abrir o nosso espírito.
espírito aberto, está pronto para amar, olha diferente, né? Olha para as coisas que temos que ter, carro, moto, olha de forma diferente. Deus não nos impede de ter isso, mas Deus pede que, tendo isso, olhemos para o outro que não tem. Se temos sobrando, partilhemos. Não preocupemos com amanhã, preocupemos com hoje. Jesus estar conosco. Jesus fazendo parte da nossa família. Jesus sendo nossa família. É isso que Ele quer, que nós façamos isso. Para que quando Jesus vier, quando Ele vier, o nosso Senhor, né, o Senhor de tudo, vier, sentar-se à mesa e nos servir. Imagine se isso não acontecer. Imagine se isso não for possível em nossas vidas. Quem será culpado? O mundo? O outro que magoou, que me feriu? Não. Com certeza não, meus queridos. Alguma coisa deixamos de fazer, alguma coisa deixamos de resolver por nós mesmos. Pelo medo, até mesmo pelo que fala o Evangelho, né? A ganância, o querer ter. Mas mudar é possível, Jesus nos torna possível. Vamos hoje, nessa terça-feira, que o Evangelho nos propõe para permanecermos fiéis, prudentes, pois Jesus vai voltar. Vamos mudar nossas vidas. Não vamos fazer das nossas dores, das nossas dificuldades, um motivo para não fazer algo bom. Então, mesmo com dificuldade, com dúvidas, mesmo com todas as incertezas do mundo, com toda a insegurança que o mundo nos oferece, Deus tem muito mais a oferecer. E Ele nos ofereceu Jesus. E Jesus pode nos dar muitas coisas. Basta buscar nele. Basta viver nele. Basta viver com Ele. Que nessa terça-feira Jesus esteja com todos vocês. E aproveitem que Jesus está conosco. Aproveitem que Jesus está com todos. E sejamos pessoas diferentes. Pessoas novas, filhas de Deus, membros de uma só família. Amém? Uma boa semana, que Deus vos encha de graça neste dia e que todos possam ser fiel a Deus. Busquem sempre a oração. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.